Então, vamos do começo. O Felca fez recentemente um vídeo onde ele fala sobre adultização. E sim, a gente tá tendo que falar em 2025 ainda sobre adultos que pegam crianças e fazem elas pular uma etapa. Tem um outro vídeo meu que já fala sobre isso em mais detalhes. Nesse aqui, nós vamos falar sobre a situação Felca versus Smail, Smail versus Felca. Bom, a Smail vai lá e dá o apoio necessário ao Felca. Ela fala que a adultização é errado, que o vídeo do Felca é muito bom, que é muito positivo, que tá muito completo, que ela gostou muito. Mas ela também faz um desabafo num timing que é um pouco complicado. Ela fez de novo, que qualquer pessoa com um mínimo de responsabilidade faria. Mas a internet entendeu esse desabafo como uma afronta ao Felca de alguma coisa e começou um flood de perguntas do tipo: ai, o que você fez? Você tá falando do Felca, mas você não fez nada. Isso tudo quem construiu é o Felca. Por que você não fez nada antes? E, infelizmente, é assim que a internet funciona. A gente já viu em outras vezes, né? Em outras situações. Até na época do Digo, que ele era o último a falar, mas era o dono da pauta. E, de novo, nenhum shade pro Digo nesse sentido. Quando uma pessoa maior do que as outras, no sentido de influência, fala alguma coisa, todo mundo que anteriormente falou é apagado de alguma forma. O holofote cai em cima sempre do maior. Parece que ele que inventou a pauta. E isso é frustrante pra caralho. É também comum? Também. Pra muita gente... Meu gato. Pra muita gente isso vai cheirar a inveja, a algum tipo de mal querer ou mal dizer o Felca. Mas não é bem isso. O grande problema pra mim aqui é o timing de quando isso aconteceu. Ela falou depois que o Felca tava estourado e chegou, inclusive, o vídeo ajudou a movimentar o governo pra fazer alguma coisa nesse aspecto. E o Felca já tava completamente viral, mas eu genuinamente não vejo como inveja, eu vejo como uma frustração real. É não se sentir valorizada, a coisa mais humana que se pode sentir. E tem outro detalhe, a Smail é drag, ela é LGBT. Só isso já garante que mesmo que ela fizesse um vídeo na mesma qualidade do Felca, com o mesmo tipo de mensagem, não alcançaria tanta gente, por ela ser quem é. Fingir que a LGBTfobia não existe hoje em dia e que isso não age de formas mais silenciosas é ingênuo. É bobo. Antes do Felca, essa pauta já era levantada por canais como a Beta Boechat, Alexandra Gurgel, o Jean Luca, o Serginho Faó, enfim, todo esse nicho de opinião / fofoca já tinha falado sobre Ítalo Santos, já tinha falado sobre alguma criança que estava sendo adotizada. E querendo ou não, todo mundo desse nicho serve como base, como algum tipo de alicerce, porque eu tenho certeza que o Felca fez as suas pesquisas para chegar no lugar que ele chegou. Mas, de novo, ele veio com mais alcance e todo mundo foi meio que apagado da história, enquanto o Felca foi holofotado. Fica parecendo que ele teve a ideia. Na internet, quem falar por último vai acabar falando melhor, e quem tiver mais alcance também. Ou não importa o quanto essa árvore foi regada, o que importa é quem vai colher esse fruto. E de novo, não existe adulto fofo na internet, nem na vida. Não acredite em adulto fofo. Todo mundo tá farmando alguma coisa, seja view, seja like, seja relevância, seja importância por estar no debate público de alguma forma. E sim, nesse caso, por se tratar de um assunto tão sensível, a gente pode pensar em tá fazendo isso porque quer, tá fazendo isso do coração. Eu não duvido que um Cor, por exemplo, tenha feito isso do coração quando ele enfrentou as coisas que enfrentou um tempo atrás. Mas a gente tem que lembrar também quem é o Felca nesse sentido. Isso serve pra Felca, pra Selbit, pra Goulart, pra qualquer bonitinho da internet. E de novo, não tem problema nenhum em ser um dos bonitinhos da internet. O Felca é branco, a gente vê que ele é hétero, né? A gente sente que ele é hétero porque ele tá sempre flertando com meninas ou ficando sem jeito enquanto flerta com essas mulheres. Ele tem uma condição financeira ok, ele tem o cabelo loirinho. Tudo no Felca vende muito fácil. A imagem ali não tem nada que fuja, não é negro, não é LGBT, não é feio, não é gordo, não é nada. Então a mensagem vai pegar um gás muito forte, muito forte. E não dá pra ignorar que a Alexandra é uma mulher gorda, a Beta é uma mulher LGBT, o Jean-Luc é LGBT, a Smail é LGBT, enfim, as pessoas que estão um pouco fora do padrão nesse aspecto acabam não tendo tanta voz quanto as outras. E mesmo que a gente goste de fingir que a aparência não é tão importante,
a gente sabe que o padrão é importante para esse tipo de mensagem. Senão ele não teria estourado tanto com as bets quanto estourou. Mas, bem, o que eu queria falar aqui é exatamente sobre o chilique da Ismael. E, de novo, não quero diminuir o que ela estava sentindo de nenhuma forma. Mas ela passa horas em live comentando treta, falando das situações e tudo mais que cerca. E se você faz live, você sabe que para tirar o que você falou de contexto, ou dar uma entonação diferente, ou até, enfim, errar no timing de alguma fala é a coisa mais normal do mundo. Eu mesmo já fiz isso em outros momentos. Mas não é só a Ismael, né? O Felca estava em um podcast há pouco tempo atrás e ele falou algo na linha de eu sou o único falando disso, ou as pessoas não falam disso. E a Ismael vai ser entendida errado, mesmo sem intenção. E o Felca não precisa se preocupar tanto com isso. Eu não vejo ninguém como necessariamente errado na situação. Mas a mensagem dos dois, nesse momento, foi passada de uma forma complicada, por falta de palavra melhor. A adultização em criança não é novidade pra gente. A gente vê esses mini adultos circulando na internet há anos. Programa de dança, de maquiagem, de moda infantil, sendo forçado a estarem na frente da câmera, como foi todo o caso lá do Serginho Faó contra a Bel pra meninas. A linha entre entretenimento e exploração ela é muito borrada, ela é muito tênue. E a pressão não vai vir só da internet, vai vir dessa sociedade que essas crianças estão crescendo. Os patrocinadores, os pais, enfim, vão empurrar para que essa criança seja adulta de alguma forma. O que antes era um micro nicho de crítica que nós fazíamos como canal de fofoca ou de opinião, se torna uma coisa mainstream depois da questão do Felca. E o público que vê esse conteúdo adultizado feito por crianças acaba normalizando essa exploração como algo normal, mesmo que não seja. E pra complicar ainda mais essa história, a gente tem Ítalo Santos, que, de novo, todo mundo do nicho de opinião em algum momento falou desse cara. Todo mundo do nicho de fofoca em algum momento falou desse caba. E ele é um influenciador que tá sendo investigado há um tempo, e agora, e eu acredito que o vídeo do Felca ajudou a acelerar essas investigações de alguma forma. A questão de adultização era só um dos motivos pelos quais o Ítalo Santos estava sendo investigado. Toda essa questão de Felca, de Ismael, de Ítalo Santos saiu tanto do controle que chegou em Nilce, em Leon, em gente que não tá nem adjacente ao nosso nicho. Virou uma discussão quase nacional. A gente vê grupos de reza, isso tá rodando nos grupos de WhatsApp hoje. Minha família sabe quem é o Felca. Felca, Ismael, Beta Boechat, Gianluca, Alexandra Gurgel, com devidos parâmetros, o Serginho Faó, o Ramsés, enfim, todo mundo, o Dark, enfim, todo mundo que já falou sobre essa situação, levanta um tema que é urgente. E a internet não vai distribuir o reconhecimento de forma igualitária. O timing errado da Ismael vai fazer com que ela pareça invejosa nessa situação, mas eu não vejo que ninguém está nitidamente errado ou alguém está sendo abertamente mau caráter de alguma forma. Não. Eu vejo que as mensagens foram passadas de formas tortas, mas elas são válidas se a gente não se prender na visão nem de quem assiste e nem só de quem produz, porque para quem produz o crédito é muito importante, para quem assiste é irrelevante. Afinal de contas, a gente vai ficar pensando de o que vai ser mais importante, a denúncia em si ou então o alcance que isso chegou. E eu falo que são os dois. As duas coisas são talvez tão importantes uma quanto a outra, porque se não tivesse o alcance do Felca, a gente talvez não tivesse lidando com tudo isso que tá acontecendo. E se não tivéssemos essas denúncias anteriores, talvez faltasse material. O que eu posso falar aqui com certeza é que a câmera não vai estar preocupada com quem acendeu o fósforo ou qualquer coisa do tipo, mas ela vai estar preocupada com quem estava com ele na mão de forma mais recente. E sim, eu continuo acreditando que o vídeo do Felca segue sendo um dos mais importantes de 2025. No mais, gostaria de agradecer absolutamente todos os nossos membros. Vocês são muito importantes para manter o canal vivo e eu vejo vocês no próximo vídeo.